galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast, mais um episódio do IanteCast, o podcast da Igreja As Nações. Hoje eu estou com um convidado muito especial, estou com o currículo dele aqui e vou falar antes para você para ver se você descobre aí, mas eu sei que você já viu na thumb. Bom, ele é jornalista, teólogo, mestre em ciências da educação, ele é pastor da Igreja As Nações em Manaus, ele é um autor de quase uma dezena de livros, o currículo tá pesadíssimo, gente, e fundador do Instituto Didaquê Brasil e da Conferência Triunfar. Então, recebam com muito carinho o pastor Marcelo. Opa, tudo bem? Que Seja bom. muito bem-vindo, pastor. Estou feliz de estar aqui com vocês e esse trabalho extraordinário que vocês fazem em favor da comunicação. Comunicação é algo extraordinário e é algo também que precisa ter um espaço de reino, do reino, para chegar em todas as nações. Parabéns. Gente, nós tivemos um culto poderosíssimo. A gente sempre grava aqui depois do culto, né, de domingo. E hoje a palavra esteve com o pastor Marcelo. E foi demais, foi incrível o culto de hoje. Foi uma honra ter recebido o senhor aqui hoje na Igreja das Nações. Foi uma honra dada a Deus, né? Porque nós somos apenas servos, temos que procurar ser servo. Então todas as armas que Deus nos dá, vai nos municiando para se ver a igreja do Senhor, a qual Ele morreu na cruz do Calvário por ela. Amém. E muito obrigada por estar sendo usado por Deus, né, e abençoar as nossas vidas através da sua vida. E o pastor Marcelo, ele tem um livro top das galáxias, como diz o nosso pastor Neilando, que é Ecos de Poder. Ecos de Poder. E hoje nós vamos estar falando sobre esse livro maravilhoso. E pastor, como que começou, o que motivou o senhor a escrever esse livro? Na realidade, há 3 anos atrás, eu já vi há algum tempo, eu tenho estado na Jucum com o Cote. Maravilhoso. O pastor Cote. Maravilhoso. E dentro das características que eu fui aprendendo com o Cote no EIFOL que eu fui participando, o Cote chegou comigo em uma das conversas que nós tivemos em particular e disse: você precisa usar a sua voz profética na temática de governo, de governança civil, porque você tem uma expertise na área, você é uma pessoa que trabalha há mais de 30 anos na área e eu creio que o Brasil está precisando de vozes poderosas nesse sentido. E eu me senti honrado com essas palavras do Cote e a partir daí eu mergulhei em Cristo, mergulhei na oração e pedi a Deus orientação do Espírito Santo para me poder me envolver. Primeiro porque, como jornalista, eu fui formado em filosofia também, em publicidade. A minha vida variou em muitas academias e culturas, também como direito, e outras matérias. Fiz um pouco de cinema, não terminei. Fiz história, não terminei. Entendeu? Então eu sempre fui envolvido com as letras, a academia, a vida escolástica de estudar. E o Cote me ajudou nesse sentido, eu me encontrar um perfil para mim poder andar e caminhar nele. Então hoje eu tenho trabalhado muito mais essa questão de liderança e questão de governo civil. Então eu consigo ter as características rapidamente dos textos bíblicos sobre toda a contextualização bíblica e de governo divino e para os homens que Deus tem colocado. Eu acho que isso é um dom, né? Que Deus vai dando e trazendo para cada um de nós. É um dom, e o legal disso, né, é que a política, ela está em uma das 7 esferas, né, da sociedade, dos 7 montes. E como que isso impacta, né, a igreja, a economia, dentro do que está no seu livro? Como que gera esse impacto da igreja com tudo isso? Na realidade, o livro ele é um livro voltado para acadêmicos, para professores, para estudantes de economias, estudantes de políticas sociais e tudo, aonde a gente trata sobre essa influência cultural que cada
cada vez está numa linha mais tênua entre o que é política internacional, política nacional, o que é política local, com política voltada do mundo. Então tem um panegírico de tudo isso que faz com que a gente possa entender o papel da igreja, porque por muitos anos a igreja ficou isolada nesse processo. E ao ficar isolada nesse processo, aparentemente parecia que a igreja não tinha uma nata pensante, uma nata de pessoas que pudessem tratar, falar e vivenciar a política. Com um detalhe, Vitória, que a política que a igreja tem a obrigação de fazê-lo e de tratar é uma política de justiça social, é uma política de qualidade, uma política para inserir os ensinos do reino de Deus, que é o melhor para o ser humano. E nós temos uma pergunta aqui para o senhor. Como você enxerga essa relação hoje entre os Estados Unidos e o Brasil? E qual são os maiores desafios, né, para que o Brasil, para o Brasil no caso, diante da influência americana? Na realidade, isso já começa de algum tempo para cá, até mesmo no período do Itamar. Ele foi o primeiro presidente em que, de repente, os Estados Unidos começou a olhar para o Brasil de uma forma diferenciada. E a influência da política americana acabou tomando conta de narrativas nacionais, principalmente depois do Obama, principalmente com a estada do Bolsonaro na presidência do Brasil, e com o Trump também chegando no primeiro mandato dele. Então começou a ter essa característica de que nós nos tornássemos um espelho ou uma nação que espelhava algumas políticas públicas sociais e umas políticas públicas voltadas para a sociedade, com impacto em toda a nação, como era o impacto americano. Por quê? Porque o americano tem uma raiz cristã, e essa raiz cristã veio influenciando os grandes líderes, e tanto é que influencia hoje grandes líderes cristãos brasileiros. Muitos dos pastores que estão aí, muitos dos ministros eclesiásticos que hoje estão aí e que têm uma relevância maior na nação, todos eles praticamente, ou a maior parte deles, hoje têm um braço das suas igrejas, um braço do seu ministério dentro dos Estados Unidos da América, por conta dessa influência que os Estados Unidos acaba causando. E aí, a partir do Trump e do Bolsonaro, criou-se essa narrativa de liberalismo, de uma democracia sólida contra um socialismo opressor. E aí, a partir daí, nós começamos, então, a nos encaminhar, estudando e vivenciando questões sociais que têm prejudicado, têm trazido graça sobre a nação brasileira ou a nação dos Estados Unidos da América. E a Bíblia vai nos ensinar, né, sobre o papel dos governantes na vida do povo, né, e as alianças políticas também. E como as alianças políticas no passado fizeram um mal para um povo, né, nós vemos ali o povo de Israel, né, sendo contaminado pelos governantes, né, pelos reis, e como que essas alianças, né, podem interferir no meio do povo, e o que isso diz sobre a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Olha, nós temos agora uma visão muito clara, trazida principalmente pelo Nicolas Ferreira, porque como ele tem esse insight natural, que é um dom também de Deus para a vida dele, ele começa então, ele tem essa facilidade de poder circular na política americana, com o conceito americano atual hoje, vivenciado por uma igreja que está fortemente aliada ao governo do Trump para tentar trazer justiça social para as outras nações, as nações mais fragilizadas economicamente, moralmente, como é o Brasil.
O Brasil tem uma riqueza insuperável mineral, tem uma riqueza insuperável de intelectuais, de ideias, mas que acaba sendo oprimida por conta do poder político e hoje com uma grande influência negativa do judiciário, que fora do seu papel estratégico acaba influenciando e fazendo com que a nossa nação, o cidadão comum, o cidadão brasileiro, sofra essas consequências. Então, ao ver a igreja tendo esse papel de influenciar o líder, nós, na realidade, estamos vendo numa ótica contrária, porque é o líder que toma um posicionamento de viver uma mentalidade do reino dos céus e ele busca conselheiros, né? E aí, quando ele busca esses conselheiros, ele consegue fazer as melhores alianças, porque ele faz uma aliança em favor do povo, mas ele faz uma aliança também em favor da moralidade, em favor daquilo que Deus quer implantar dos céus aqui. É como a história do comunismo. O verdadeiro comunismo é aquele que nós, de fato, viveremos nos céus, que é o de dividir, o de repartir, o de gerar amor. São Paulo, o apóstolo, deixou isso muito claro nos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. São frutos, e esses frutos são diferentes das obras da carne. Então, porque nas obras da carne o governante tem a tendência do egoísmo, tem a tendência do imperialismo, tem a tendência da humilhação, tem a tendência de trazer subserviência para o povo. E nos frutos do Espírito é o contrário, ele tem alegria, ele tem amor, ele tem consciência, então ele quer gerar isso no amigo, no irmão, no co-cidadão dele. Então essa influência acaba sendo claramente evidenciada a todos nós pela Igreja do Senhor, que acaba sendo a maior conselheira desses grandes líderes hoje nos Estados Unidos e o que está faltando também na Europa. A Europa se esvaziou, porque a Inglaterra mandou, enviou, junto com a Suíça, o grande número de missionários para as nações na América, e principalmente na América do Sul. E como eles foram se distanciando, nós entendemos, então, que hoje eles sofrem uma consequência muito árdua, e a igreja deixa de influenciar, e a sociedade acaba sendo penalizada por isso. E o senhor falou algo tão interessante agora acerca do povo, porque quando a gente vai pegar lá na Bíblia, né, que tudo sempre foi sobre um povo, né? O Senhor sempre falou sobre um povo, o povo escolhido dele. Isso. E eu vejo que hoje em dia Satanás tem uma artimanha muito calculista, né? Que ele quer dividir um povo, que hoje a gente vê, né, esquerda e direita, né? E eu vejo que o povo, ele tem a voz, só que ele não conhece a potência que ele tem, sabe? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Sobre essa força que o povo tem, né? E como que ele pode influenciar também no meio da política? Isso é um papel que a igreja tem importante, que a igreja brasileira está se reencontrando agora. Porque se você for ver os grandes líderes, os grandes cientistas, como Einstein, como grandes outros líderes, todos eles tiveram a influência do cristianismo. Todos eles foram impregnados pelo saber dos céus, do livro sagrado. E no nosso país estão tentando fazer nós abandonarmos e banalizarmos o livro sagrado, a Bíblia. Tanto nas escolas como nos meios de comunicação, principalmente. Então, onde que a igreja erra? A igreja erra quando ela não pensa em ter entre seus membros um membro na mesa da ONU. Aonde que a igreja erra? A igreja erra quando ela não pensa em ter um membro influente no judiciário. Aonde que a igreja erra? Ela erra quando ela não prepara alguém numa escola de cidadania para fazer com que a política seja influenciada por esses cidadãos do bem. Porque hoje você fala com um líder, um pastor, você fala para um líder de igreja, ele quer qualquer desafio, menos o desafio de ser um político, menos um desafio de influenciar na corrente política. Porque tem tanto preconceito também, né? Porque preconceito. Todo político né, vai para um lado ruim. E não é isso, né? Mas ao se calar os bons, a voz dos impiedosos há de ecoar.
E aí eu volto à sua pergunta. Qual é a influência? Os impiedosos ecoam de uma forma tão estratégica pela mídia que faz com que nós estejamos virando escravos mentais, que a gente não tem mais ideia nem conceitos de pensar. Por exemplo, no meu tempo tinha OSPB, que era a ordem social que nós tínhamos para estudar, né, das nossas políticas públicas. Tiraram isso. Tiraram o ensino da políticas sociais, tiraram da religião nas escolas. Então foram esvaziando o povo e levando o povo a se tornar débil, se tornar dependente dessas pessoas que são envolvidas e muito bem pagas para viver isso. Sim. Quero fechar com um exemplo. Na faculdade que eu fiz filosofia, tinha uma pessoa lá pago por um partido de esquerda e ele já estava lá 8 anos e o papel dele não era passar na faculdade. O papel dele era catequizar. O papel dele era aliciar jovens para a esquerda e catequizá-lo com essas ideias progressistas, independentes dos conceitos de cidadania e de Deus. E sobre teorias da conspiração. Quem aí é da teoria da conspiração? Tem várias, né, pastor? Tem várias. E existe uma conspiração direta que é envolvida aí por grandes movimentos. Por exemplo, eu tive um cliente em São Paulo, que eu estive com ele, hoje ele já faleceu, mas esse cliente tinha um dos principais institutos de pesquisas do Brasil. E eu fui lá, estive na casa dele, conversando com ele, e ele falou das estratégias, por exemplo, que a própria maçonaria estava fazendo para poder ter um passo mais alargado na sociedade, para poder também ter condições de poder na sociedade, e só tem voz e vez na sociedade quem tem representatividade. Então o que eles estão fazendo? Eles estavam militando e organizando um candidato na Câmara Federal, que é a Câmara mais importante do país, para cada estado da nação brasileira. Por quê? Porque assim eles teriam voz, porque assim eles teriam representatividade, porque assim eles poderiam ajudar a culturar a nação dentro da visão maçônica. Então, como tem a visão maçônica, tem a visão da esquerda, tem a visão... Por que nós, cristãos, evangélicos, temos uma divisão muito grande em relação à maçonaria, que é um exemplo da conspiração? Por quê? Porque na Bíblia diz a palavra que há luz, e que a luz ela é revelada a nós, ela traz luz à nossa mente e ela faz nós conhecermos o caminho. E o caminho não é o Estado, o caminho não é a igreja. Somente são instrumentos usados por Deus ou não, para a glória de Deus ou não, para poder levar o povo, como você fala, a nação para a prosperidade. E em Romanos, né, Romanos 13, Paulo vai falar sobre a submissão, né, às autoridades, mas em Atos os apóstolos, né, eles resistem aos governos e vão contra a vontade, contra a vontade de Deus. Então, como um cristão pode discernir quando apoiar ou quando se opor às políticas? Existe aí 2 processos diferentes. Por exemplo, Roma era a maior potência das nações naquele tempo. Então Roma se preocupava com a questão bélica. Roma se preocupava em fazer estradas, em criar barcos, em regimentar exércitos, em tomar conta de territórios e fazer esse território ampliar. Esse era o papel de Roma. Com isso nasce o cristianismo, com Jesus Cristo ali, o cristianismo começa a gerar e criar volume. Então o que acontece? Roma, ao perceber
que os Césares estavam sendo ameaçados por um Cristo, por um mentor, por um grande líder que estava fazendo uma grande revolução sem arma, mas era uma revolução, mas eles não conseguiam fazer a leitura de que era uma revolução espiritual, de dentro para fora, de alma, de vida, de transformação, via aquilo como uma ameaça de poder. E ao ver como uma ameaça de poder, eles queriam subjugar o cidadão, que também era um cristão. Então, a partir desse momento, os primeiros grandes líderes, como Pedro, como Tiago, eles se imporam contra a força governamental e eles diziam que melhor valia você defender a sua fé e você obedecer a Deus, o Criador de todas, do que você obedecer, então, o poder que só queria escravizá-los. Porque quando fala em escravidão, não é escravidão somente escravidão de corpo, escravidão de trabalho, mas era escravidão de alma. Sim. Era escravidão de você dizer que o outro era seu Deus, e quando a gente entende que só há um Deus criador dos céus e da terra. Então esse Deus Yahvé, que depois se tornou o Deus dos hebreus e dos hebreus, passaram para a nação de Israel, depois que o legislador Moisés foi trazendo toda uma orientação. E depois que se passou os juízes e chegaram aos profetas, e nesses profetas, então, de Samuel, começou a ter os primeiros reis, onde saiu Saul e depois saiu Davi. O que aconteceu? Israel, então, tinha uma vida dupla entre a adoração ao homem e a adoração aos deuses, né? E quando o Império Romano toma conta, eles acabam sofrendo, né, uma retaliação por conta dessa revolução de amor que Jesus Cristo trouxe, né? Conhecereis a verdade e a verdade há de vos libertará. Então essa liberdade impulsionava os romanos, impulsionava as nações a fazerem isso. Então Paulo disse que, então nesse tempo, nesse período, você tem que confrontar os poderes. Sim. Muito bem. Agora, quando é que Paulo está ensinando a gente a honrar? A partir do momento que foi a vontade, porque existe a vontade de Deus permissiva e a vontade de Deus diretiva. Deus pode não ter dirigido a eleição em favor do atual prefeito desta cidade, ou do governador desse estado, ou do presidente dessa nação. Mas ele permitiu. E ao permitir, e a partir do momento que nós vivemos em graça e obediência a Deus, nós temos que obedecer às autoridades. Porque a partir do momento que ele assenta no trono, existe uma unção sobrenatural sobre ela, que foi dada pelo voto, que é a maior arma que o cidadão hoje tem, e foi outorgado a ele. Então eu declarei com o meu voto que eu quero que o João, o Antônio, a Maria venha liderar sobre mim. Agora, se eu fiz certo ou fiz errado, a partir do momento que eu fiz esse encaminhamento, a unção está sobre o líder. E aí eu tenho que honrar o líder, não preciso quebrar os meus princípios para honrá-lo, mas até onde eu posso ir, eu honro. A partir do momento que quebra o meu princípio de fé, de cristandade e de eternidade garantida de morada no céu com Deus, a partir daí eu tenho liberdade de poder não anarquizar, mas de poder ser um oposicionista a esse líder. E a gente vê que o maior problema, né, da atualidade é justamente isso, né? O povo errou porque parou de ouvir a voz de Deus. Eles pediram, me dá um rei, né? E eu vejo que o erro do povo é quando não para ouvir a voz de Deus, para escolher, né, realmente um líder. E até que ponto
isso é saudável, né? Porque a gente vê, chega a época de eleição, meu pai amado, é um pra cá, o quê? Nossa, é briga no grupo da família, é tanta coisa, o outro não se vê na rua, passa do outro lado. E até que ponto isso é saudável, né? Dentro das igrejas e tudo mais? Porque a igreja, ela esquece o papel que ela tem. Ela tem um papel superior. E ela esquece que esse papel superior dela, ela não precisava estar medigando esse apoio institucional, esse apoio conceituoso de que se não tiver o político, a vida dele não é resolvida, se não tiver o político, bengala, ele né, não ali, come, né, que coloca. Se não tiver o político, ele não tem transporte público, se não tiver o político, ele não cria os filhos. Então, esse é o grande problema que existe, é você esquecer do poder que você tem. E esse poder que você tem é um poder que é de gerência do Espírito Santo. E você tem que, então, deixar a sua mente clara sobre isso, né? Então, se você conhece a verdade, você consegue dar passos corretos e consegue se impor. Você não precisa se impor com armas. São as brigas de ideias, de conceitos que se está... Então, nós estamos vendo aqui hoje no Brasil o quê? Uma esquerda que quer humilhar você, uma esquerda que quer fazer você viver da migalha do que eles dão para você, ou seja, a Bolsa Família. Quer dizer, o que é mais digno é eu trabalhar, é eu produzir riqueza, porque se eu produzo riqueza, eu trago comida para a minha mesa, eu trago felicidade para a minha família, eu trago riqueza para a minha nação e todos saem ganhando. Eu não fico dependente de um governo que fica querendo me fazer de fantoche e me levar para um lado, me levar para o outro e me fazer perder a minha característica de cidadão, né? Porque o cidadão, ele nasceu na democracia grega. Então é aquele em que o cidadão tem o direito de ir às praças e poder discutir o que é melhor para a rua dele, para a casa dele, para a família dele, para o bairro dele, para a cidade dele. E aí a igreja se perde nisso. E quando a igreja se perde nisso, ela se perde no conceito de que Deus orientou lá no Antigo Testamento o grande legislador Moisés. O que ele diz? Procure entre vocês homens idôneos. Entre vocês, homens idôneos. Aí você olha para a política, por que nós cristãos elegemos pessoas que não são idôneas? Pessoas que vivem em religiões, em culturas que fazem votos a Satanás. Pessoas que pregam em favor do aborto, pessoas que querem tirar a tua liberdade de culto, pessoas que querem tirar o teu direito de ir e vir, pessoas que querem tirar o teu direito de trabalhar. Olha, eu moro no Amazonas. E no Amazonas nós temos o Rio Madeira. O Rio Madeira se encontra com o Rio Amazonas e ele começa ali, então, tem o primeiro município, Nova Olinda do Norte, aí depois vem Borba, depois vem Novo Aripuanã, depois vem Manicoré, entre Manicoré e Novo Aripuanã, na estrada tem Apuí, aí vem o Maitá e depois de Maitá vem Porto Velho. Então, o Rio Madeira é o 7º rio mais trafegável do mundo. Quando a Dilma era presidente, ela queria fazer o quê? Ela queria criar uma taxa de ida e vinda. Ela queria criar, como é que vocês têm aqui, que o carro vai... Pedágio. Ela queria criar um pedágio no rio daquele extraordinário que foi dado pela natureza, foi dado por Deus, que banha as grandes cidades da cara do Rio Madeira. Deu para você entender? Sim. Mas são pessoas que foram votadas pela maioria dos cristãos, porque os cristãos não têm aprendido. E aonde que está a deficiência? Está na liderança. Se você vê a liderança, hoje nós temos uma crise de liderança, Vitória. A liderança está fragilizada.
Homens, pessoas que não poderiam estar nos púlpitos. Verdade. Homens e mulheres que não poderiam estar na frente de uma igreja, na frente de um povo. Não que a gente queira ser melhor do que ninguém, mas são pessoas que não têm o preparo moral, a inteligência emocional, a capacidade espiritual para dirigir um povo, para orientar um povo, para levar um povo a ter atitudes de sabedoria. Gente, que podcast enriquecedor, pastor. Que prazer estar aqui conversando com o senhor. E eu gostaria de perguntar ao senhor se tem algum recado que o senhor quer passar para todos os que nos assistem hoje. Claro. Olha, o recado que eu tenho a passar a todos vocês é: seja influenciadores. Não sejam influenciados por alguém que não tem a tua mentalidade, que não tem o seu Deus, que não tem a sua cultura de reino, que não tem a sua vontade de vencer. Como é que eu posso ser influenciador? Como é que eu posso entender? Se você é jovem, eu quero fazer um desafio aos jovens. Procure as melhores universidades, hoje os melhores cursos para você se impor como igreja e ajudar o evangelho a expandir. Seja empreendedor. Saia dessa vida de CLT. Se você está, glória a Deus pela sua vida, mas se você pode deixar e você possa empreender, você vai poder influenciar e ajudar muita gente nesta nação. Segundo, faça jornalismo. O jornalismo, você pode ter uma leitura de mundo e, paralelo à leitura do livro sagrado, você pode influenciar e muito. Faça direito, porque no direito você vai discutir as leis e você vai sentar nas melhores bancadas desta nação, seja ela no judiciário, seja ela na política, seja ela aonde for, e você vai poder influenciar com o Deus da sua alma e do seu coração. Tente chegar nos lugares mais longes que você puder. Diz a Bíblia que tudo aquilo que deseja o seu coração, assim o será. Quem disse isso foi Salomão, há 640 anos atrás, antes do Filho de Deus pisar nesta terra. Então, você tem a oportunidade. E por último, não se deixe influenciar por aquilo que te prende, que tira a tua paz, que tira a tua liberdade, que tira a tua alegria, que tira o teu cultuar ao Deus Todo-Poderoso. E não deixe de conhecer a Igreja das Nações, de conhecer jovens como a Vitória, como seu esposo Léo, como tantos outros que estão através da comunicação, tentando levar em todas as trincheiras da nação uma mensagem de boas novas, uma mensagem que já está dizendo é boa, ela é nova e é renovável e ela é para a eternidade. Muito obrigado pela sua audiência. Amém. Obrigado, Vitória. Amém. Esse podcast, eu acredito que é um divisor de águas na vida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas não têm acesso, né? Não têm o prazer de sentar e conversar com alguém que tem tanta clareza, né? E trabalha... Não é, para mim não existe secular e igreja. Para mim é tudo, né? Tudo junto. O que fazemos é para adorar a Deus. É para adorar a Deus. E muito obrigada. E a Bíblia fala isso em Colossenses 3:22. Tudo aquilo que você fizer, faça como se estivesse agradando a Deus, estivesse sendo para Ele. Então você precisa fazer isso no seu trabalho, nas suas atividades, no dia a dia. Né? Nós somos de carne e osso. Sim. A gente tem dificuldade, tem cansaço e tudo, mas a gente tem que sonhar com um futuro melhor. Sim. E olha o que fala em Jeremias 29:11. Deus diz, eu tenho um futuro para ti. Eu tenho um futuro glorioso, um futuro de paz, um futuro de construção, um futuro extraordinário. Sim. Então sai dessa vida ordinária e venha viver o extraordinário de Deus. É isso aí. E, pastor, mais uma vez eu quero te agradecer e eu quero deixar um recado aqui para você, assim como o nosso pastor disse aqui: procure, busque, estude,
Nós somos um povo, a igreja precisa ser relevante para a sociedade. Isso. Não precisamos esperar nada de políticos, porque a nossa força vem do Senhor. E quando nós nos unimos como sociedade, nós vemos tantos cursos que a igreja promove, né? Tantas ações que a igreja promove. A igreja monta cestas básicas para ajudar famílias que estão necessitadas. Então a igreja tem um papel muito, muito, muito relevante na sociedade. E é o momento da gente começar a compreender o nosso papel como povo e juntos Agora, Vitória, caminhar. Eu sei que está no finalzinho, mas Sim. eu considero importante falar disso. Sim. Veja a importância de um princípio. Veja a importância de um princípio. Itamar Franco, presidente da nação, passou na casa da Câmara Federal e passou depois do Senado e foi para a mesa dele para ele sancionar a lei em que toda a igreja evangélica que fosse estabelecida a partir daquele momento tinha que ter por escrito uma autorização do lado direito, do lado esquerdo, do vizinho da frente e do vizinho de trás. Isso iria fazer com que a igreja tivesse dificuldade de crescer, correto? Sim. Por conta que a gente nunca sabe quem são os nossos vizinhos. Sim. Então a igreja ia ter uma lentidão no crescimento, mas ele tinha um princípio. Ele podia não estar vivendo aquilo no momento. Ele podia não estava na igreja como nunca teve, mas ele estudou numa escola de princípios. E nessa escola de princípios ele se lembrou na hora de poder assinar. E ele não sancionou essa lei e não gerou empecilho para o crescimento da Igreja do Brasil. Glória a Deus. Deu para você entender? Então, muitas vezes, como diz o reverendo Samuel Câmara, o pior crente é melhor que o melhor ímpio. Porque ele tem o temor do Senhor, ele tem um princípio, ele vai se lembrar. E aí eu encerro dando um testemunho de que eu, em um processo da minha vida, eu abandonei o Evangelho. Eu me afastei, eu achava que a minha cultura, as minhas academias, a letra, o meu saber me faria autossuficiente. E eu fui secretário 5 vezes em algumas prefeituras no meu estado. E eu estava num lugar, numa dessas prefeituras, e eu estava desviado. Eu estava longe dos caminhos de Deus, mas eu tinha um princípio. E a Jocum, Jovens com uma Missão, se instalou nesse município chamado Maués, onde tem uma grande área indígena dos Saterê, Maué e de outros. E eu, por ter o princípio, por saber que era algo valoroso, que era algo da igreja, por mais que eu não estivesse envolvido, eu ajudei, usei a minha influência, e com a minha influência eu ajudei com combustível para os barcos, ajudei com redes, com cesta básica, eu criava caminhos facilitadores para que esses irmãos, essas pessoas fizessem o trabalho missionário. Deu para te entender? Sim. Independente de como estava a minha vida naquele momento, naquela conjuntura. Então, pense nisso. Dentro de você tem um princípio. Dentro de você tem uma semente. E essa semente é a semente que foi impregnada no seu coração por Deus. E lembre-se disso, para você retornar ao caminho da graça, ao caminho que vai te fazer prosperar, crescer e abundar. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, antes da gente finalizar, deixa aqui pro pessoal o seu arroba, o seu Instagram, suas redes sociais. É arroba Marcelo com 2 L's Amorim. Arroba Marcelo Amorim. Lá você pode me encontrar lá, encontrar alguns artigos, algumas ideias. Eu escrevo hoje para 5 portais em alguns lugares do país. Eu escrevo também para algumas pessoas quando pedem, e aí estamos fazendo mais 2 livros agora, estamos entregando, e a gente continua fazendo esse trabalho que consideramos importante, de tentar ser uma voz profética de governo civil para a nação brasileira. Amém. E não deixe de adquirir o livro do pastor Ecos de Poder. Você fala lá no meu Instagram,
né, no meu direct, e a gente entrega o livro em qualquer lugar do Brasil. Pode ser em PDF ou livro físico. Só não deixe de ler. É isso, pessoal. Um beijo pra você. Deixa aqui o seu like, compartilha no grupo dos amigos, no grupo da família, o que eu sempre falo aqui, hein? E se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar aí a crescer o nosso canal, tá bom? Um beijo. Fique com Deus e Igreja das Nações, uma família para pertencer. E isso é só o começo.